O que aconteceu em João Pessoa não foi um show, não foi um evento e definitivamente não foi algo comum. Um padre, um frei, conseguiu parar uma cidade inteira. Mais de 500 mil pessoas reunidas não para beber, não para gritar, não para o artista, mas para rezar, louvar e adorar a Deus. João Pessoa tem cerca de 900 mil habitantes. Isso significa que mais da metade da cidade estava no mesmo lugar, pelo mesmo motivo. Você tem noção do que isso representa para a fé no Brasil? Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora não é marketing, não é exagero, é um sinal claro de que algo sobrenatural está acontecendo no catolicismo brasileiro. A estimativa inicial era de 300 mil pessoas. Depois subiu para 400 mil. Mas as imagens, os relatos e os próprios organizadores confirmaram. O número ultrapassou 500 mil fiéis. A região metropolitana de João Pessoa tem cerca de 1.300.000 habitantes. Isso significa que 1 em cada 3 pessoas estava naquele evento. Me diga, quando foi a última vez que você viu isso acontecer? Com um padre? Isso não tem precedentes na evangelização católica do Brasil moderno. As imagens começaram a circular ainda de tarde. A orla já estava tomada. E antes mesmo do Frei Gilson subir ao palco, o local já parecia impossível de comportar mais alguém. Durante o show, influenciadores, jornalistas fiéis começaram a usar a mesma palavra: surreal. Não era só quantidade, era o clima espiritual. Essas pessoas não estavam ali para consumo, estavam ali para oração. Rosário, louvor, adoração. Centenas de milhares de pessoas de joelhos, com as mãos erguidas, chorando, rezando. Isso muda tudo. Porque multidões são fáceis de reunir. Difícil é reunir multidões para Deus. Mesmo assim, críticas surgiram. Alguns tentaram diminuir, outros tentaram atacar. Mas existe uma pergunta que desmonta qualquer crítica. Se não é obra de Deus, por que tantos frutos? Quantas conversões? Quantas famílias restauradas? Quantas pessoas voltaram à igreja? Nos comentários, nos testemunhos, nos relatos, pessoas dizem: voltei a rezar por causa do Frei Gilson. O rosário mudou minha vida. Minha dor cessou depois da oração. Milagres? Sim, mas não do Frei. De Cristo. O Frei Gil, ou é apenas instrumento? E talvez aqui esteja o ponto mais importante. Quem conhece o Frei Gilson de perto diz algo impressionante. Ele é exatamente a mesma pessoa fora do palco. Vida simples, pobreza, obediência, humildade, nada de luxo, nada de estrelismo. Hoje, infelizmente, existe confusão. Existem artistas que usam o sacerdócio como palco. Mas Frei Gilson usa o palco para levar as pessoas ao sacerdócio, à oração a Deus. Isso faz toda a diferença. O que vimos em João Pessoa pode ser apenas o começo. Deus está levantando sacerdotes com unção, com fidelidade, com coragem. E quem está na linha de Frei Nietzsche é o primeiro a ser atacado. Por isso, hoje eu faço um pedido a você. Reze pelo Frei Gilson. Em cada missa, em cada rosário. Porque quem está na linha de frente da batalha espiritual precisa de intercessão. Existe algo que precisamos compreender com muita maturidade espiritual. Quando Deus decide agir de forma extraordinária, Ele escolhe instrumentos simples. Sempre foi assim. Moisés era gago. Davi era pastor de ovelhas. Pedro era pescador. E hoje, Deus escolheu um frei, um homem simples, para alcançar multidões. Isso incomoda, porque quando Deus age, Ele desmascara vaidades. Ele revela quem serve ao altar e quem usa o altar para se servir. Não é sobre fama, não é sobre likes, não é sobre seguidores, é sobre almas. Mais de 500 mil almas reunidas, não por um homem, mas por Cristo. Quem tem olhos espirituais entende, e quem não entende,
critica. Mas Jesus já nos alertou. Pelos frutos, vós os conhecereis. E os frutos estão aí. Confissões, retorno à missa, famílias restauradas, jovens voltando a rezar o rosário. Isso não é emoção passageira. Isso é conversão. E conversão verdadeira incomoda o inferno. Por isso os ataques são tão intensos. Porque o inimigo não ataca quem não ameaça. E Frei Gilson ameaça o quê? O comodismo, a fé morna, a religiosidade vazia. Ele chama o povo de volta para a oração, para o silêncio, para a adoração. E isso tem poder. Um poder que não vem do homem, vem de Deus. Alguns ainda tentam explicar tudo isso como modismo, mas modas passam. O que vimos em João Pessoa permanece. Moda não gera confissão. Moda não faz pessoas voltarem à missa. Moda não faz homens ajoelharem na areia da praia. O que vimos foi sede de Deus. Uma geração cansada de vazio, cansada de barulho, cansada de promessas que não se cumprem. E quando essa geração encontra oração verdadeira, ela responde. Responde em massa. Responde com lágrimas. Responde com entrega. Ali não estavam apenas idosos ou famílias. Estavam jovens. Milhares de jovens. Jovens que o mundo dizia estar perdido. Jovens que diziam não acreditar mais em nada, mas que estavam ali cantando. Eu preciso de ti mais que tudo. Isso não é nostalgia. Isso é fome espiritual. E quando a fome encontra alimento, o milagre acontece, não no palco, mas no coração. É por isso que não podemos tratar o que aconteceu como algo comum. Por que não foi comum? Foi um marco. Foi um divisor de águas. Foi um sinal claro de que Deus ainda fala com o Brasil. E Ele fala através de quem se esvazia, de quem não se promove, de quem aponta para Cristo. Sempre para Cristo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te trouxe até esse vídeo. Agora eu quero te pedir algo que vale mais do que like. Escreva nos comentários. Eu rezo pelo Frei Gilson. Não escreva só por escrever. Escreva como um ato de fé. Porque cada comentário aqui vai se tornar uma oração. Enquanto você escreve, eu te peço outra coisa. Feche os olhos por alguns segundos e reze comigo onde você estiver. Reze por esse sacerdote que está na linha de frente da batalha. Reze para que Deus o proteja dos ataques, das tentações e de todo o mal. Agora, se esse vídeo tocou você, se algo queimou no seu coração, compartilhe este vídeo. Não por mim, mas porque alguém precisa ouvir isso hoje. Talvez um filho afastado. Talvez um amigo desanimado. Talvez alguém que já não reza mais. E por último, se você acredita que o Brasil ainda pode voltar para Deus, inscreva-se no canal. Aqui não é entretenimento. Aqui é missão. Louvado seja Deus. Salve Maria. Viva Cristo Rei.